da lei divina ou natural. A humanidade, à semelhança das crianças, também passou pelas suas fases de desenvolvimento. 3.000 anos operaram uma verdadeira revolução na mentalidade religiosa e espiritual do ser humano. Inicialmente, lidamos com o que era espiritual, moral e religioso à maneira dos pequeninos, que entendem apenas os elementos concretos, o material didático, porque não é capaz ainda, não possui cognição para os grandes voos da abstração. Assim, examinando as religiões e os movimentos espirituais de 3.000 anos atrás, vamos encontrar esse ser humano, sedento da luz, como a planta que rompe o solo em direção ao sol, mas utilizando daqueles elementos que são pertinentes ao seu grau de desenvolvimento. É assim que encontramos o ser humano oferecendo sacrifícios de plantas e animais, seguindo rituais religiosos, construindo templos de pedras, estabelecendo hierarquias sacerdotais e acreditando que a religiosidade e a espiritualidade se resumiam a esses fatores exteriores. O tempo passa, o tempo é de Deus, o tempo opera, e a sensibilidade humana vai alcançando novos estágios de desenvolvimento. A necessidade de abstração, um desejo de ultrapassar o estritamente concreto, leva as criaturas a uma busca nova. Nesse período, antecipando as nossas aspirações, que ainda eram semente, o Criador envia o governador espiritual do orbe, que traz a mensagem insuperável do Evangelho, aguardando que esse material de alta envergadura pudesse no tempo, desenvolver-se e dar os seus frutos, como nos revela a parábola do grão de mostarda. Mas hoje, com o avanço da ciência, da tecnologia, do conhecimento, com o aprimoramento dos sentimentos, da linguagem, das práticas sociais, nós, seres humanos, atingimos o momento especial de um novo salto no progresso espiritual. Um novo passo em direção à comunhão com a inteligência suprema do universo, com o amor infinito da criação em um novo patamar. E da mesma maneira, antecipando-se a esse estágio evolutivo, o mundo espiritual traz, na figura do Consolador prometido, do Espiritismo, os elementos necessários, também em estado de semente. Em estado de semente, para que pudessem se desenvolver e transformar-se numa frondosa árvore cheia de frutos. Nós encontramos o livro da natureza já escrito. E com uma característica marcante: regularidade. Tudo na natureza possui a característica da regularidade. Os fenômenos se repetem num tempo determinado
e com as mesmas características, desenhando um padrão de ordem, de auto-organização, portanto, de inteligência. É assim que é possível lançar um foguete e determinar com precisão o ponto exato em que ele deixará a órbita da Terra. E é possível também, com cálculos precisos, voltar. Todos nós nos utilizamos hoje das maravilhas da tecnologia do avião. Cálculos preciosos fazem com que essa máquina consiga se deslocar, consiga vencer os ventos e pousar com segurança. Por quê? Porque a natureza possui regularidade, possui ordem, possui uma inteligência, uma estrutura, um organismo que funciona segundo uma lógica e uma previsibilidade. Isso é fácil de ser compreendido. Nós estamos em uma universidade. Falar disso, com respeito à natureza, parece assunto para as crianças. No entanto, convidando a humanidade a dar um novo passo em direção à religiosidade e à espiritualidade, o Espiritismo veio nos dizer que a lei moral é a mesma lei que rege os fenômenos naturais. Isso está na questão 614 do Livro dos Espíritos, onde eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. Nós assistimos no vídeo a estrutura do DNA, um foguete saindo da atmosfera e todos os fenômenos naturais. É o mesmo Criador quem opera no nível natural e no plano moral. O que isso significa? O que essa questão 614 inaugurou para o pensamento religioso da humanidade? Todos nós possuímos um padrão de ordem. Um padrão de ordem psíquico, emocional, espiritual. Esse padrão de ordem é regido por leis não terrenas, nem do sistema solar, por leis cósmicas. Portanto, alcançamos um momento em que muitas religiões ainda não puderam alcançar, de afirmar e compreender que somos seres cósmicos. Não importa onde você esteja, se encarnado, se desencarnado, se na Terra ou fora dela, você carrega dentro de si mesmo esse padrão de ordem. Portanto, estar em equilíbrio espiritual, estar em equilíbrio afetivo, emocional, estar em equilíbrio psíquico, é conhecer as leis que regem esse padrão de ordem. Nós poderíamos dar vários nomes para isso. Mas os espíritos que ditaram a codificação tiveram um cuidado especial. Eles disseram assim: as palavras pouco nos importam. Usem aquelas em que vocês possam se entender.
Porque o único objetivo da linguagem é facilitar o entendimento. Se estiver gerando desentendimento, então não fale. Use outros meios de comunicação que não as palavras. Palavras não importam. Se você quiser dar um outro nome, não é lei, é outra coisa. Se quiser chamar de moral, não importa. Apenas nos explique antes para que a gente entenda o que você está falando. Porque linguagem é convenção, é acordo. O que nós estamos dizendo aqui é que o ser humano do século XXI, se não compreender que ele carrega o mesmo padrão de ordem do universo dentro dele, toda tentativa de ser feliz, toda tentativa de alcançar o equilíbrio, é uma tentativa superficial que vai fracassar. Vai fracassar. Experimenta ir aqui, na NASA, e lançar um foguete, assim, na tentativa e no erro. Não há tentativa e erro. Há compreensão das leis. Há absorção dessas leis. E há um padrão de comportamento em consonância com essas leis. É disso que nós estamos falando. Quando Kardec indaga mais sobre essa lei, na questão 615, os Espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Eu mudo, graças a Deus. Você muda, mas a lei divina te aguarda. Você está se movendo, ela está imóvel, te esperando. Essa não é uma diferença pequena. Quem está em processo de aprimoramento, de empoderamento, somos nós, não a lei divina. Ela já é absoluta. Absoluta. Imutável e eterna, como o próprio Deus. Mas eu gostaria de dizer, essa lei é, nos seus fundamentos e nos seus detalhes, toda uma lei de amor.